Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para vocês aí hoje, especialmente o retorno da equipe principal do Flamengo aos treinamentos, tiveram uma mini férias aí logo após a eliminação do Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, onde perdemos por 4-2, e o Flamengo então hoje às 9 se reapresentou para poder iniciar os trabalhos, já visando retomada da temporada 2025, que temos aí Brasileirão já chegando, batendo a porta aí no sábado que vem contra o São Paulo. Jogo esse será no Maracanã, então o Flamengo já começando os preparativos aí, depois engrena Libertadores, Copa do Brasil, enfim, muitas competições ao longo de 2025, graças a Deus, e que o Flamengo aí já está na reta final dessas duas competições, Libertadores e Copa do Brasil, e o Brasileirão, aquela jornada longa que a gente sabe aí, para poder garantir o primeiro lugar do grupo. Somos líderes por quesito de gols marcados, mas o que importa é ser líder, Se fosse o campeonato terminasse hoje, seríamos campeões, mas a verdade é que temos que ter muito cuidado, porque o Red Bull Bragantino vem muito bem na disputa do campeonato, pelo menos antes da parada para o Mundial. E agora a gente vai ter que aguardar, ver como eles vão retornar dessa parada. E o Flamengo precisa encarar cada jogo, primeiro esse contra o São Paulo, como se fosse uma decisão, porque precisamos aí manter a liderança, garantir os 3 pontos, mesmo sabendo que o São Paulo é um time de primeira linha no futebol brasileiro, mas como trocou de treinador, ainda não conseguiram fazer os últimos ajustes, acreditamos eu e acreditamos nós, e o Flamengo pode tirar proveito dessa situação e conseguir aí no Maracanã, jogando em casa diante de sua torcida, uma bela vitória, que a gente continue aí na liderança do campeonato, para que a gente possa se concentrar também nas oitavas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, que também são nossos objetivos aí pela temporada. Libertadores para mim principalmente, por dar uma vaga no Mundial de 2029, Mundial de Clubes, E a Copa do Brasil, por se tratar de um torneio charmoso. Galera, Sub-20 do Flamengo, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, junto com o Flazoeiro, que nós confirmamos. O novo técnico Sub-20 não é estrangeiro dessa vez. Tem nome e sobrenome, Bruno Pivetti, isso mesmo. Para quem não conhece o Bruno Pivetti, ele tem 41 anos, estava no Operário Ferroviário em 2025, no time profissional deles, fez 33 jogos e conquistou 12 vitórias. Ele também tem passagem pelo CRB, pelo Náutico, Água Santa, Náutico novamente, Guarani, Chapecoense, Tombense, Goiás, Vila Nova, CSA, Tombense, Vitória. E ele começou a carreira dele como auxiliar técnico justamente no Osasco Audax. Aí passou pelo Atlético Paranaense como auxiliar, enfim. Embora tenha apenas 41 anos, o Bruno Pivetti é bem rodado aí na carreira de treinador e chega agora para assumir o Sub-20 do Flamengo. Ele foi escolhido depois de muitas entrevistas que o departamento de futebol do Flamengo fez com alguns profissionais, e ele foi escolhido. A ver como será o trabalho dele, se apresenta já no domingo para iniciar o trabalho. Quem não se apresenta nunca mais ao Flamengo, quer dizer, nunca mais é forte, mas enquanto o BAP for presidente, eu cravo, Gerson não retorna ao Flamengo. Ele não vai se apresentar porque hoje saiu a rescisão de contrato dele lá no BID, no Boletim Informativo Diário. O que eu achei mais feio ainda foi sair a rescisão antes do anúncio até mesmo do próprio jogador do Zenit, e aí minutos depois o Flamengo emitiu uma nota oficial de 2 parágrafos, uma nota bem curta, preste atenção nessa nota, tá? Porque ela diz muita coisa entre linhas aí. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, 4/7, após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo Zenit São Petersburgo da Rússia. O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, no qual conquistou diversos títulos, honrou o manto rubro-negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira. Ponto.
e essa nota fria, repito, como a Rússia. Por quê? Para mim, a nota deixa a entender, vamos lá, em alguns trechos, após pedido de demissão e rescisão unilateral. Gente, o Flamengo, para mim, dá a entender que vai à justiça buscar o valor que acha que tem direito por conta dessa quebra de contrato, entre aspas. Por quê? Na renovação de contrato, na visão do Flamengo, ficou combinado que a parte que quebrasse o contrato, que rompesse, pagasse a multa rescisória, deveria também pagar o valor referente a direito de imagem até o fim do novo vínculo, que é até 2030. Pode ter um questionamento ou outro, mas o balanço é mais do que positivo. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é que se gere crise de dentro para fora, que membros do departamento de futebol, da diretoria, passem a explanar coisas que deveriam ser internas. Então, essa crise pode ajudar o Flamengo também a... Olha, espera lá, a gente está num caminho muito positivo, não vamos criar inimigo aqui dentro e gerar fogo amigo, porque é tudo que o trabalho do Felipe Luiz não precisa. Isso, inclusive, é um passo atrás em relação à recente profissionalização do futebol do Flamengo. O Flamengo já tinha botado as contas em ordem. Agora tinha profissionalizado o futebol e já é um passo atrás em relação a isso. É outro ponto positivo. E essa profissionalização está em curso, mas que não seja abreviada por uma crise que é pontual. Vamos ver as mensagens na hashtag F360BR. Bom dia, Tadeu. O Pedro é um 9 clássico, centroavante, goleador, matador, nossa, tudo isso, fazedor de gol. Sim. Tipo de jogador que a bola procura e que está cada vez mais raro no futebol mundial. Cabe ao treinador achar o lugar para ele no time. Para mim, ele é o Jardel dos tempos modernos. Ele é melhor. E acho que cabe também a ele dar o quinhãozinho dele de esforço para aproveitar tudo isso de bom que ele tem. Na Europa, o Jardel ficou e foi goleador, fez sucesso. Por quê? Era um jogador que, por mais que não tivesse o recurso técnico do Pedro, era muito esforçado. E um grande cabeceador. Bom dia, Tadeu. Pedro virou um reserva de luxo do Flamengo. Hoje em dia, o futebol não tem mais aquele 9 fixo que fica só esperando a bola chegar. Hoje em dia, todos têm que correr, marcar e atacar. Nem que seja um pouquinho. Aumenta aquela média, ela chega no 1, pelo menos. Luiz Fernando, bom dia. Não dá para comparar a temporada do Pedro com os demais. Acabou de voltar de uma lesão grave com poucos minutos de jogo. Se jogar, vai estar entre os melhores. Pedro é gol. Pedro é craque. É verdade, mas alguns dos problemas que a gente está discutindo aqui existiam antes da lesão. Pedro é campeão da Libertadores, com grande campanha em 2000. Então temos algumas situações aí que estão reverberando muito nas mídias sociais e tumultuando o ambiente do Flamengo, o bom ambiente que o Flamengo tinha, né? Já começou as especulações novamente. Esperamos que não volte naquela situação catastrófica da época do Morde Virilha, porque seria totalmente maléfico para o clube voltar a ter essas situações constrangedoras nas mídias, repercutindo muito mal para o bom nome e para a boa imagem que o Flamengo vem fazendo aí no mundo, né, do futebol. Portanto, seria péssima essa imagem para o Flamengo de time bagunçado, de confusão, de vazamento de formação, de vazamento de escalação, de insatisfação com os jogadores, tudo isso colocado na mídia seria muito ruim para o clube. Portanto, BAP deveria sim tomar uma atitude bem mais enérgica para poder podar esse mal na raiz, para que ele não cresça, para que isso não se repita. E tem muita gente lá cuidando disso. O Zé Boto passa 24 horas cuidando do Flamengo e não tem condições de deixar vazar situações desse tipo dentro de um clube cujas situações e cujos problemas reverberam tão mal e pegam tão mal e são tão difundidos aí no Brasil e no mundo. Portanto, é uma situação bem constrangedora e espero que isso aí seja resolvido da melhor forma possível, que não se repita mais, para que não atrapalhe o bom andamento do time e a boa sequência que, se Deus quiser, vamos conseguir aí ao longo dos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. O Flamengo entra agora numa fase decisiva em que todos os pontos são importantes. São jogos de mata-mata, alguns jogos faremos primeiro fora de casa, dentro de casa, para decidir fora de casa, então serão jogos importantes, que a concentração total do time será muito importante
para podermos estar passando e seguindo aí nas competições. Campeonato Brasileiro também, somos líderes, mas não podemos perder essa liderança, uma vez que é muito difícil recuperar pontos nessa fase da competição, e os outros times que ficaram treinando aí, se preparando exatamente para o Flamengo, se preparando exclusivo para essa competição, levam sim uma vantagem sobre aqueles times que foram para o Mundial e ficaram lá, né, jogando fino e se dedicando, se desgastando muito fisicamente, além dessas férias aí que vai precisar ser feito um trabalho especial para que recuperem a forma física, o condicionamento e que a gente possa estrear de novo no Brasileirão da melhor forma. Todos que estão aí reverberando também no Flamengo, a renovação de Varela bem encaminhada, deve ser anunciada nos próximos dias. Tem também, embora tenha esse problema com o Pedro, existe também a possibilidade da renovação do seu contrato, que a princípio vai até dezembro de 2027, mas o Flamengo já iniciou as tratativas logo após o Mundial agora, e também estava em stand-by devido à sua lesão, mas agora, como tudo se acalmou, né, acabou o Mundial para o Flamengo e o Pedro voltou a atuar, existe sim a intenção do Flamengo de renovar o contrato para acabar também com esse burburinho e colocar o contrato dele até 2029 e preservar o nosso atacante aí do resto do mundo, colocando uma multa que seja coerente, seja significativa, de acordo com o talento do Pedro. Um pouquinho mais esclarecida sobre Eric Pulgar, ele já foi para o Chile, fez a operação ontem, na quinta-feira, já está recuperando. Ele pediu ao Flamengo para que fizesse a cirurgia com a equipe médica que ele conhece, que tem confiança no Chile, e que pudesse ficar lá recuperando a primeira fase junto aos seus familiares. O Flamengo cedeu nessa parte, acreditamos que em mais em 1 ou 2 semanas ele esteja de volta ao Ninho do Urubu para começar a parte de recuperação, que é a segunda parte, né? Que tem mais a ver com a fisioterapia, com os trabalhos iniciais de recuperação pós-cirurgia, e que ele possa estar o mais rápido aí, a princípio de 2 a 3 meses aí, o tempo que ele ficará ausente, para ele poder estar voltando e nos ajudando aí, porque ele vai chegar num momento bem crítico, embora já tenha passado aí as fases das oitavas de Libertadores e de Copa do Brasil, mas a sequência do Brasileirão será muito importante, acredito eu. Galera, o que tinha para falar para vocês hoje era isso, e segunda-feira a gente vem trazendo aí mais informações do Flamengo para vocês. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!